A paz de Jesus em nossos corações. Vamos abordar o tema perda e suspensão da mediunidade. Há um tema que poderia parecer estranho para nós, uma vez que a mediunidade é tida como um dom, uma faculdade, uma concessão divina. Como é que a gente pode perder, não é? Entretanto, nós vamos estudar a mediunidade. É uma faculdade humana, ela tem base orgânica no nosso organismo. São certas disposições orgânicas que nos permitem transcender ao corpo, nos afastarmos um tanto, expandir-nos perispiritualmente e entrarmos em contato com o plano espiritual. E se há essa base orgânica, daqui a pouco nós vamos ver causas que podem interferir, não é? Há várias razões pelas quais nós podemos sofrer uma perda ou suspensão da mediunidade. Uma dessas causas são problemas físicos, a outra, programação de trabalho, a outra, mau uso que se está fazendo da mediunidade. E, finalmente, pode ser um teste, uma experimentação. Então, agora vamos ver por partes. Primeiro, problemas físicos, não é? Vimos que a mediunidade tem uma raiz no corpo físico. Então, se sofrermos um desgaste, nós, às vezes, pela vida, pelas lutas da vida, por condições de saúde, nós perdemos a vitalidade. Nós não temos condições mais. Algum problema grave, quem sabe uma depressão, uma síndrome do pânico, não é? Alteram a nossa capacidade de produção no campo da mediunidade. Os bons espíritos que sabem as nossas condições, as nossas necessidades, eles vão respeitar isto. Eles não vão querer se comunicarem, utilizarem a nossa mediunidade, se nós não estamos em condições para apresentar os serviços. Eles caridosamente, compreensivamente, vão se reservar para uma oportunidade melhor. Eles são espíritos bons, não é? Então eles deixam de atuar, de influir sobre o médium, que não está em condições do trabalho. Mas os espíritos inferiores, e aqui nós não queremos dizer malévolos, simplesmente não, inferiores mesmo, que não compreendem, que não respeitam o semelhante. É como as pessoas, às vezes alguém está esgotado, cansado, mas a pessoa não respeita, exige, quer o trabalho da mesma maneira, quer a atenção da mesma maneira. Então os espíritos inferiores, eles não respeitam a dificuldade do médium. Só se realmente eles não conseguirem influir sobre o médium. Mas se eles conseguirem, lá vão eles, não é? Querendo se manifestar. Então cabe ao médium verificar as suas condições de saúde e dosar sua atividade mediúnica. Às vezes o médium pensa que ele é obrigado a receber os espíritos quando os espíritos quiserem vir. Ele pensa que é obrigação dele, que senão ele estará falhando diante de Deus. Não, o médium tem o direito. Não é como o apóstolo Paulo diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Profeta, no caso, era justamente o médium, o intermediário, o que fala por. Então, veja bem, os espíritos que falam através do médium estão na dependência do médium. O médium tem direito, ele que distribui a oportunidade de serviço, não é? Ele não é um joguete dos espíritos. Mas, às vezes, a pessoa não entende isso, não sabe. E ela, então, não compreende que precisa dosar sua atividade mediúnica. Não sei se vocês já perceberam e observaram, certos médiuns estão na mídia, estão trabalhando, eles trabalham horas mediunizados. Isto não é bom. Nós sabemos das condições orgânicas, mas eles não sabem. E eles, então, extrapolam. E esses médiums não conseguem trabalhar ao longo de anos e anos, como os nossos médiums fazem, porque eles trabalham dosadamente.
então a parte da família, a parte do trabalho, a parte do estudo e a parte religiosa, a parte espiritual. Tá? Eles, como não sabem, eles exageram, extrapolam e acabam sofrendo desequilíbrios e problemas. Então podemos sim dosar a atividade mediúnica. Porém, como é que nós vamos fazer isso? Será que está certo? Não está? Nós, felizmente, temos os dirigentes dos grupos nossos. Vocês têm aqui a equipe dirigente, então vocês podem pedir orientação do que está sentindo, como está acontecendo, não é? Qual a dificuldade. Eles vão orientar vocês. A outra causa em que nós podemos ter aí uma alteração na produção mediúnica é a programação de trabalho. Justamente é um outro fator que às vezes as pessoas não sabem e ficam entristecidas, não é? Porque elas dizem, perdi minha mediunidade. Eu tinha essa mediunidade, os espíritos produziam isso por meu intermédio, agora não mais. E a pessoa fica muito preocupada e até se sentindo infeliz. Mas há uma programação de trabalho para a nossa vida, mesmo no campo da mediunidade. Então, conforme o tipo de tarefa que a pessoa tem na presente encarnação, os bons espíritos procuram canalizar para o tipo de mediunidade que é necessário. Quando a gente começa nas primeiras manifestações, muitas vezes, aqui na reunião, nós rogamos a Deus, aos bons espíritos, que não venham os espíritos difíceis logo no começo. Deixamos para depois. Mas se deixarmos à vontade, o médium tem ligações espirituais com espíritos que nem sempre são os mais elevados, os mais esclarecidos. E quando o médium começa o seu trabalho, esses espíritos é que vão ser atendidos. Porque vamos brincar assim, limpar a área. Vão ser atendidos primeiramente esses, para depois o médium ficar em condições de atender de modo geral. Então ele tem uma obrigação com esses acompanhantes que estão ligados a ele por razões espirituais, às vezes de encarnação anterior, às vezes de sintonia mental. Então esses espíritos é que costumam ser atendidos no começo, mas depois... Aí, então, eles canalizam os bons espíritos para as atividades que a pessoa deva realmente desempenhar. E como esses espíritos não muito esclarecidos no começo, eles se impõem, eles são, assim, uma manifestação mais forte, sem pensar na pessoa, quando depois passa essa fase, e a pessoa tem que aguardar e se dispor a receber a manifestação dos outros espíritos, ela pensa, minha mediunidade acabou, porque eu não estou conseguindo. Ela não entende que é uma modificação do tipo de espíritos que está se manifestando, não é? E não são aqueles espíritos que irrompem, eles são mais calmos, a gente que precisa estabelecer uma sintonia. Os bons espíritos podem reduzir ou modificar sua atuação sobre o médium. Contam que Chico Xavier, entre muitas mediunidades que ele possuía, estava de efeitos físicos. E companheiros relatam que em reuniões memoráveis lá em Uberaba, eles estavam conseguindo a presença materializada de Meimei ou de Sheila, e perfumes no ar, e mais isto, mais aquilo, sendo o Chico Xavier o intermediário. Mas Emmanuel, o orientador da tarefa do Chico Xavier, se apresentou e cortou a alegria do pessoal. Não era para o Chico Xavier ficar se devotando aos trabalhos de efeitos físicos. O compromisso dele era com o livro, certo? Então ele possuía mediunidade, mas não era para aplicar, ele tinha uma tarefa determinada. Então os bons espíritos fazem isso ao longo da nossa vida e mudam
o tipo de espíritos, o tipo de trabalho. E o médium não entende às vezes. Mudou. Contanto que esteja produzindo com acerto, sob a boa inspiração dos amigos espirituais, que problema há? A nossa mediunidade passa por fases diferentes, mas estamos sempre a serviço do Senhor, não é? Então, algumas mediunidades podem entrar em recesso e outras são ativadas. Então, há uma modificação, não há preocupação quanto a isso. Tá? Há uma alternância, às vezes, das faculdades em uso em certas fases da vida, da pessoa, não é? Então, é uma programação espiritual. E os bons espíritos estão dando andamento na programação. Às vezes você não vai ficar a vida toda produzindo só um tipo de fenômeno, você vai entrar numa outra área. Então aquela mediunidade entra em recesso e você começa a perceber que os espíritos ativaram uma outra. Uma outra causa é o mau uso. Quando que o uso da mediunidade é mau? Quando é que o médium está empregando mal a sua mediunidade? Quando? Ele está lá querendo trabalhar mediunicamente, não se nega ao serviço. Mas o objetivo do intercâmbio mediúnico, à luz da doutrina espírita, qual é? Melhora espiritual do médium. Para ele mesmo. Ele tem que se melhorar, tem que aprender, tem que se esclarecer. E ele tem também a tarefa de dar a conhecer aos homens a verdade. Então é para isso o seu trabalho mediúnico. Será que ele está empregando dessa maneira? Ou será que ele está usando para coisas frívolas, propósitos ambiciosos, egoístas? Será que ele se nega ao socorro material e espiritual das criaturas? Porque algumas pessoas são médiums e elas estão, às vezes, num trabalho, mas não há boa orientação. Então o médium, às vezes, diz assim: não, esse povo todo cheio de problemas, eu não quero não. Eu quero atender uma outra área, outra faixa. E fica fazendo demonstrações para pessoas importantes ou pessoas que podem favorecer a vida material. Ele está desviando, ele está empregando mal a sua mediunidade. Ou se ele está lucrando, de graça recebestes, de graça dai, mas ele está vendendo o seu trabalho mediúnico. Tudo isso é mau uso. Ele está recebendo muitas comunicações instrutivas, edificantes, devem servir para o seu próprio melhoramento espiritual também, mas ele não está prestando atenção. O que ele recebe serve para os outros. Ele mesmo não aprende, não se melhora, não é? Então, nesse caso, ele está no mau uso da mediunidade. E os bons espíritos não são coniventes com os nossos erros. Eles compreendem, conforme o caso, eles toleram um pouco, mas eles não são coniventes com os nossos erros. Por quê? Porque eles não gostam das coisas erradas. Não, inclusive porque está nos prejudicando. Se eles permitem, eles estão concorrendo para o nosso prejuízo moral e espiritual, e eles exercitam o amor. Eles nos respeitam, querem o nosso bem. Então eles não podem continuar, deixar que isso prossiga. Eles se retiram, eles se afastam. Por quê? Para meditar um pouquinho. Né? É para dar uma parada. O que aconteceu? Por quê? Não é? Para o médium perceber que a sua faculdade não depende só de si mesmo. Porque às vezes ele está eufórico. Veja o que eu faço, o que aconteço. Vocês querem comunicação? Deixa comigo. E agora ele vai ver que não. Ele está lá, mas os espíritos não. Aí ele percebe que ele não é o maioral da coisa. Que os espíritos agem
utilizando a sua mediunidade, não é? Então, o mau uso que o médium esteja fazendo da mediunidade, um emprego desequilibrado, inferior, faz com que os bons espíritos se restringam um pouquinho para que ele possa meditar, uma pausa para a meditação. Existe também a possibilidade de ser um teste, porque às vezes o médium é correto moralmente e ele não está precisando de repouso físico. É um bom médium, está tudo em ordem com ele, mas há aquela suspensão da mediunidade. Pararam as comunicações. Por que será, não é? Às vezes é um teste de paciência, perseverança na fé, continuar procedendo bem com honestidade. E é difícil esse teste, porque o médium está acostumado a ser um intermediário, e isto causa uma reação nas pessoas, e ele se sente útil, e faz e acontece, e agora de repente não pode. Como é que ele se sente? Será que o orgulho nele vai fazer com que ele se sinta desagradado? Uma senhora que trabalhava aqui conosco, excelente trabalhadora, devotada, mas ela dizia que ela brigava com os espíritos, que ela conversava com eles. Como é que vocês fazem isso? Não, porque eu quero aquilo. Ela disse que falava dessa maneira com os bons espíritos. Eu acho que eles tinham muita paciência com ela, não é? Muita paciência, né? Irreverente que ela era, exigente que ela era, sem compreensão. Mas, então, às vezes é um teste para nossa paciência, perseverança, continuar procedendo bem, honestamente, não vai fingir. Não há comunicação, os espíritos não estão. As pessoas esperam, mas eu não posso apresentar. Então, olha aí, humildade. Não estou em condições, não acontece, não posso fingir, não posso fraudar. E também para meditar nos ensinos já recebidos, para assimilá-los e vivê-los. Chico Xavier deixou uma obra extraordinária, foi intermediário de tantos livros. Chico Xavier não está mais entre nós, mas os seus livros estão. E nós podemos pegar as obras e estudar e rever. Tem muito material. Não é porque Chico não está mais entre nós que nós não vamos mais estudar. Não, isso aí é nos livros do Chico. Não, aquilo que os espíritos escreveram, muita coisa a gente nem assimilou ainda. Da mesma maneira, o médium, em que para um pouco a produção mediúnica. Ele não está tendo novas produções, mas e aquelas que já lhe foram transmitidas? Ele vai reler, vai estudar, vai comentar, não é? Esse afastamento dos bons espíritos é temporário. E não significa, não se pense isso, que o médium ficou abandonado. Os bons espíritos foram embora, me deixaram, me abandonaram. Não. Se o médium não meditar, se o médium não mudar para melhor, se ele estiver procedendo mal, então nós temos aí um problema. Mas se os espíritos estão dando uma pausa, suspenderam a sua influência sobre o médium, isso não quer dizer que o médium não tem mais nenhuma comunicação com esses espíritos. As pessoas que não são médiums não têm comunicação com os espíritos? Claro, todos nós. Nós temos aquele intercâmbio mental, fluídico, inspirações, pressentimentos, não é? Todos nós temos. Então, por que o médium, só porque suspenderam a atividade mediúnica, ele acha, não há espíritos mais junto a mim? Não tenho mais os espíritos. Tem sim, tem como todo mundo tem. Não da maneira ostensiva, não é? Então, as comunicações ostensivas é que foram suspensas, mas continuou a influência pelo pensamento e pelos fluidos. Então, uma vez que a gente conhece um pouquinho a esse respeito, imagine se a gente não comentasse com vocês
e vocês começassem o trabalho mediúnico e acontecessem as suspensões, não é? Como é que vocês se sentiriam? Desarvorados, inquietos. Então agora vocês já estão sabendo. Se acontecer, vocês já sabem por quê, para quê e como agir. É isso que nós vamos ver. Ante a perda ou suspensão da mediunidade, que deve o médium fazer? Primeiro, verificar seu estado de saúde, se está abusando da resistência orgânica. Porque às vezes o médium nem pensou nisso, mas os amigos espirituais pensaram. Eles foram previdentes, eles sabem. E o médium estava descuidado, ignorante. Então medite isso. Você não está abusando de suas forças, ultrapassando o limite do bom equilíbrio? Outra coisa, interrogue sua consciência. Qual o uso que tem feito da sua faculdade? Porque pode ser pelo mau emprego da mediunidade. O que tem resultado do seu trabalho mediúnico? As pessoas estão sendo beneficiadas, não só você e sua família, mas as pessoas, a humanidade, o próximo, está sendo beneficiado com o seu trabalho. Você tem que ver isso. E daquilo que os espíritos ensinaram, você está tirando proveito devido dos seus aconselhamentos, não é? Se apesar disso tudo você disser, não, está tudo em ordem, aí você vai recorrer à resignação. Deus sabe o que faz. Resignação. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem, deixa eu ver se eu consigo lembrar, porque está me ocorrendo agora, eles dizem que a resignação é a aceitação da vontade, não é isto? E o outro, do coração. Um é do dever. Um é aceita por dever. Concorda porque sente que é o dever. O outro é do sentimento, é do coração. Então a resignação é isso, é o consentimento do coração. A prece vai se apermorar na prece. Mas essa prece não vai ser sempre assim, pedindo, meu Deus, eu não estou conseguindo mais trabalhar, os espíritos não vêm. Não é isso. Você vai orar, dispondo-se a servir, agradecendo pelo que os bons espíritos já fizeram. Então você faz uma oração válida e uma boa conduta. Você vai se afervorar na boa conduta para merecer. E periodicamente, então, você faz esse período de meditação, de renovação, de oração. E aí, depois de algum tempo, você experimenta de novo para ver se vai acontecer ou não a comunicação. Aliás, os grupos mediúnicos também às vezes entram numa fase que há um desequilíbrio, há desentendimento, há mistificação, enfim, desequilibrou o trabalho. O que o pessoal faz, o pessoal espírita, bem esclarecido, param o trabalho mediúnico, mas não param as reuniões. Nas reuniões eles se afervoram na fé, se estimulam a boa conduta, eles reestudam a orientação mediúnica para as reuniões, não é? E depois de algum tempinho, 2 meses, 3, eles experimentam de novo. Vamos ver como está o campo. Se estamos já liberados, se é permitido de novo trabalhar, não é? Assim também fará o médium com a sua mediunidade quando sofrer alguma suspensão da mediunidade. Nós dissemos perda, porque pode acontecer uma condição orgânica de realmente, por doença, por problemas outros, ficar sem condição da pessoa trabalhar. Há alterações no corpo, há alterações orgânicas que às vezes não vão deixar mais a condição. Nesse caso, estará perdida para a presente encarnação. Uma condição orgânica que não existe mais. Existia, mas agora, por enfermidades, por traumas, não existe.
Então aí seria uma perda. Mas o que acontece mais frequentemente é a suspensão da mediunidade e não a perda da condição. Certo? Era o que nós acho que precisaríamos dizer. E eu gostaria de contar com a Ted, com a Julieta, não é? Com a Rosinha, se tiverem alguma coisa para complementar, algum caso para lembrar. Terezinha, eu tenho um caso assim, bastante interessante, que todos esses motivos que estão na apostila, que você acabou de relembrar também aqui, nenhum deles, né, é igual a esse que aconteceu. Uma moça mandou uma pergunta, certa ocasião, para mim, quando nós tínhamos ainda só os 2 segundos anos, que era o da tarde e o da noite, né? E nem nos núcleos também não tinha o curso ainda. E ela mandou uma pergunta, assim, ela era trabalhadora da Umbanda, uma trabalhadora bastante demonstrada, uma pessoa bastante moralizada, e que a mediunidade dela tinha sido suspensa, né? Então, ela ficou assim muito triste, porque há anos e anos que ela trabalhava, né? E ela se considerava assim uma trabalhadora correta, dedicada, né? Com bastante fidelidade. Então eu disse para a pessoa que tinha o seu recado, que essa pessoa também ajudava nas aulas, né? Lembra da aula de suspensão da mediunidade, faça as perguntas que tem na aula, faça para ela, veja da saúde. E numerei tudo isso que você acabou de falar. Aí ela foi, conversou lá com a moça, depois de um certo tempo ela voltou e falou para mim, olha, tudo que eu perguntei para ela não era o motivo. Mesmo por doença, por enfermidade, ela tinha feito um check-up fazia pouco tempo, se assim estava tudo em ordem, né? E agora, o que a gente faz? O que eu digo para ela? Eu falei assim, então você pergunta para ela se ela notou alguma diferença lá no trabalho que ela exerce, né? Que é o que veja a direção da casa, os trabalhos não estão sendo feitos, né? Aí, os meses passaram e um dia essa moça voltou ao assunto, falou assim para mim, sabe aquele caso, assim, assim, assim? Eu falei, sei. Olha, foi boa a instrução que você deu. Ela foi observar melhor lá no terreno de Umbanda, né, o que é que estavam fazendo, e ela descobriu que tinha mudado a diretoria da casa. E que então, até meia-noite, eles trabalhavam muito bem. Da meia-noite em diante, eles viraram uma banda, ainda ela fala, eles viraram uma banda, então eles começaram a aceitar encomendas, e a gente entende o que seria aceitar as encomendas, né? E então ela não trabalhou mais lá, ela procurou uma outra casa de Umbanda e foi trabalhar lá na primeira semana, segunda semana o guia voltou. Quer dizer que justamente essa ausência do guia espiritual dela era para dizer que não era para trabalhar, mas tinha algum problema, alguma dificuldade no grupo, na direção dos trabalhos. Eis aí, não é? Às vezes o problema não é do médium, mas é do grupo no qual ele estava trabalhando. Eu achei bem interessante isso, porque os médios têm por obrigação observar bem, né? Uma casa como essa aqui, a gente percebe... Seria um mau uso da mediunidade, não pelo médium, mas pelo grupo. Né? Eu tenho meu próprio exemplo. Sim. Eu até 1988, eu trabalhei mediunicamente, mediunidade extensiva, com bastante segurança. E na época em que eu assumi a presidência do centro, secou a mediunidade. Mas eu acho que foi muito providencial, porque na posição que a gente ocupa, a gente fica muito sujeita, né, a interferências e às vezes pode se desequilibrar com mais facilidade, né? E depois, passado esse período, não voltou mais aquela mediunidade extensiva. Eu fiquei procurando, fui insistindo, mas a inspiração, a intuição eu percebo. Em momentos em que eu preciso utilizar, tem ideias boas quando eu preciso. Mas aquela mediunidade ostensiva, mesmo eu tendo... Aquela fase passou. Passou. Era uma programação. Né? Então, quando ela assumiu a presidência, nesse encontro eu sempre conto que o Dr. Pereira Brasil, ele era desembargador do país. A esposa dele, Dona Yolanda,
era médium, recebia lindamente, psicografava, e ele fazia poesias muito lindas, não é? Pela capacidade dele intelectual e tudo. Mas ele não era médium. E ele perguntou ao Chico: Chico, por que a minha mulher é médium e eu não sou, Chico? Não é? E o Chico respondeu: qual é mesmo a sua tarefa, a sua profissão? E ele falou: desembargador. Bom, o senhor está numa tarefa de julgar, distribuir a justiça, o senhor precisa de equilíbrio, não pode ser influenciado, o senhor tem que estar como se fosse numa redoma, o senhor está protegido das influências outras, é por isso que o senhor não é médium. Então a programação espiritual, não é? Então nós vemos realmente isso, muda, não é? O tipo de mediunidade que apresentava, mas quando assume uma tarefa de direção de uma casa grande, com muitos trabalhos, então os amigos espirituais já evitaram influir mediunicamente. Porque não seria só eles, seriam os espíritos. Numa casa espírita é como uma família. Família tem problema ou não tem? A casa espírita também tem. Porque são agrupamentos humanos. Agora imaginem alguém que está na direção da casa, às vezes diz que intrigas, isto, aquilo, outro, interesses. Se ele for médium e às vezes capta um clima, entra num clima, não pode, não é? Então aí uma programação de serviço. Terezinha, a gente percebe também a misericórdia de Deus, né? E os bons espíritos como eles agem com os médicos, né? Eu me lembro bem da Eni, que foi nossa companheira aqui na casa, quando ela falou assim: Ted, eu sei quando eu vou entrar em crise. Ela falou assim: algum tempo antes, a mediunidade sofria de esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Ela disse assim: já cessa, seca, como disse a Juliana. A mediunidade para. Ela disse assim: para. Então, quando para, eu falo para o meu marido: eu vou entrar em crise. Mas por quê? Porque eu já não estou mais dando comunicação. Olha o cuidado que eles têm com os médicos, né? Eles respeitam, eles sabem melhor, conhecem o organismo, né? Como é que eles iriam continuar? Porque o transe mediúnico, a pessoa não está no seu normal. São dois mundos que se interpenetram. As vibrações, a onda mental do espírito é diferente da nossa. Então, muitas vezes o médium, nesse começo, ele sente um tremor, sente não sei o quê. Ele sente alteração, porque o tipo de vibração daquele espírito, a sua onda mental é diferente da sua. E você sente essa grande diferença, só que por fraternidade, caridade, você se dispõe a acolher o espírito, não é? A intermediá-lo. Então, essa que é a caridade que a gente faz com a mediunidade. A gente fraternamente aceita experimentar situações, vibrações diferentes por algum tempinho para ajudar aquele espírito. Essa é a verdadeira... O pessoal diz assim: vou prestar a caridade. Vou lá no centro prestar a caridade, porque vai trabalhar mediunicamente. Prestará a caridade se estiver realmente entendendo, vibrando, acolhendo e retornando ao seu normal, ao final, com a ajuda dos bons espíritos. Mais alguma perguntinha? Vocês ainda não tiveram, nenhum de vocês, a experiência de interromper ou mudar o tipo de fenômenos de que era intermediário? A mocinha ali disse que sim. Alguma coisa mudou. O senhor... Apesar que eu não sou médium, né? Mas essa aqui fala, se não é médium, mas tem a... Mas sente os climas espirituais. Tive que bater cabeça e estou sentindo a reação positiva. No começo. É aquilo que a gente fala, a canalização, lembra? Que a gente diz sinais que vocês sentem no começo e parecem tão intempestivos ou difíceis,
Mas aí, devagarinho, os amigos espirituais vão orientando, canalizando bem, e aí você fica só com aquilo que o intercâmbio mediúnico produz, sem os outros desequilíbrios. Então, eu creio que é o que nós podemos falar. A aula de hoje, realmente, ela é singela e tem uns pontos mesmo fixos. Né? É interessante, ela é uma aula necessária. Se nós não tivéssemos falado, pode ser que no terceiro, no quarto ano, vocês viessem experimentar o problema e não saberiam como entender. Então, vocês já estão preparados. O segundo ano é para isso. São os estudos em torno da mediunidade e os primeiros exercícios. Então, vocês sabem o que podem encontrar. E vocês não vão ficar mentalizando, será que vão suspender a minha mediunidade? Será que vai... Não, vocês vão observar no que acontecer. No que acontecer. Não tem que se preocupar. Vamos observar quando as coisas acontecerem. Porque também em relação à vida comum, nós dizemos para as crianças, por exemplo, olha, você precisa lavar as mãos porque há micróbios, porque não sei o quê. A gente fala dos problemas, das dificuldades, mas é para a criança ficar o tempo inteiro pensando nos problemas, nos contágios, nas dificuldades? Não. Se acontecer, ela está sabendo. Ela pode evitar e, se acontecer, ela sabe como é que se dão os contágios e o que fazer. Assim também é a preparação de vocês neste segundo ano. Estamos abrindo o conhecimento. Há coisas, por exemplo, vocês já tiveram aula sobre animismo? O animismo, por exemplo, às vezes a gente lê em alguns sacerdotes que se arboram em parapsicólogos, e eles então dizem que aquilo que acontece no espiritismo, numa reunião mediúnica, que aquilo é sugestão, é da própria pessoa, é do próprio grupo, não tem nada de espírito. Eles estão falando de animismo, da produção da própria alma, como se a gente não soubesse. Mas nós estudamos e nós sabemos que existe a produção anímica da própria pessoa, mas existe também o intercâmbio mediúnico. Mas se a gente nunca falar da produção anímica, às vezes, mais tarde, encontrando esta afirmativa, vocês diriam, vai ver que sou eu mesmo, vai ver que sou eu mesmo. E vocês não saberiam que às vezes a gente produz alguma coisa de si. E a gente precisa entender quando sim e quando não. A faculdade anímica, as expressões do nosso próprio eu são válidas. Só que quando estamos na reunião mediúnica, nós não queremos ficar nos comunicando cada um de nós. Nós queremos a comunicação com os espíritos. Nós queremos o intercâmbio mediúnico. E estamos esclarecidos quanto a isso. Certo? Não há mais nenhuma perguntinha? Tudo calmo? Tudo pacífico?